do diagnóstico de uma criança com TOD, tá? Então, para a gente começar, a gente precisa pensar o que é TOD, né? Quais são as características diagnósticas do TOD, né? Como que é o desenvolvimento e o curso desses sintomas e dessas características? Quais são os fatores de risco que a gente tem para TOD, né? O diagnóstico diferencial, que é o nosso maior desafio, né? Que é pensarmos assim, será que realmente é TOD? Será que fecha critérios para TOD ou pode ser algum outro transtorno que talvez explique melhor esses sinais e sintomas? E a gente vai falar um pouquinho lá no final, para dar um gostinho para vocês, sobre o tratamento. Como que a gente faz, então, como que a gente começa a desenhar a intervenção dessa criança depois de feito o diagnóstico. Ok? Então, para a gente pensar, o que é o TOD? Eu trouxe para vocês exatamente como está lá no DSM, tá? As principais características diagnósticas do TOD então um padrão de humor, né, raivoso e irritável, de comportamento questionador, desafiante e índole e vingativa. Então, se a gente pensa no transtorno opositor desafiante, faz muito sentido a gente pensar que essa criança, ela precisa ter um padrão de humor, né, mais irritável, uma criança, né, que tem um comportamento questionador, que vai desafiar, né, ou que ele tem uma índole vingativa. Então, o próprio nome já traz pra gente uma dica bem importante, né, da principal característica diagnóstica. Então, ele precisa ter um comportamento, né, um padrão de humor ali irritável, e ele precisa ser, então, desafiador, né? Por isso que o nome é transtorno desafiador opositor. Mas algumas coisas chamam nossa atenção e que a gente precisa se atentar muito. Será que toda criança que tem, né, que é mais irritada, que é mais desafiadora, ela tem TOD? Não, porque o próprio diagnóstico do TOD diz pra gente que esse padrão de humor, ele precisa ter duração de pelo menos 6 meses. Ou seja, a minha criança, ela apresenta esse padrão há 1 mês. Será que realmente é TOD? Talvez a gente precise esperar um pouco mais para saber, né? Então, ela precisa apresentar esses comportamentos e esse padrão de humor pelo menos 6 meses, tá? Outra coisa importante que a gente precisa pensar. Essas características, elas precisam ser evidenciadas, ou seja, elas precisam, né, ser apresentadas por pelo menos 4 dos sintomas que eu vou mostrar para vocês logo ali na frente. Isso significa que, sobre o que a gente vai falar, a criança não precisa apresentar todas aquelas características, mas pelo menos precisa apresentar 4 sintomas no período de pelo menos 6 meses, ok? São 2 coisas que a gente precisa se atentar. Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado e avaliar, né, ter uma boa avaliação nesse sentido, que essas características, elas precisam ser apresentadas na interação com pelo menos um indivíduo que não seja o irmão, né? Por que isso, Raquel? Porque não só o irmão, né? Ela é irritada, briga, tem um comportamento mais desafiador com o irmão. É TOD? Não necessariamente, né? Porque essas características precisam ser apresentadas, precisam existir na interação com pelo menos um indivíduo que não seja o irmão. Isso porque já é esperado que com o irmão a gente tenha alguns conflitos, né? E o irmão não é uma figura de autoridade. Então, a gente precisa avaliar se, além dessa relação com o irmão, ela também apresenta em outras relações esses comportamentos, ok? Aqui, então, a gente tem esses 3 pontos que a gente precisa se atentar. O padrão de humor precisa ser raivoso e irritável, né? Comportamento questionador e desafiante ou índole negativa, com duração de pelo menos 6 meses, tá? E precisa ser apresentado, então, uma interação de pelo menos um indivíduo que não seja o irmão, tá? Anotem esses pontos que são super importantes. E aí, quais são essas características que a gente precisa avaliar na nossa criança, que a gente precisa perceber, né? Quando ele traz lá no padrão de humor raivoso e irritável, ele fala daquela criança que perde a calma, né? Que é sensível ou frequentemente incomodado, que é raivoso e ressentido, ou seja, aquela criança que ela se irrita facilmente, né? Ou seja, você
esbarrou nela sem querer, ela já te dá uma resposta impulsiva, muitas vezes, né? Ela fica ressentida, ela é sensível, qualquer coisa parece que incomoda ela. É aquela criança que pequenas frustrações, né, já geram um padrão de humor, já gera um comportamento ali mais desafiador, né? A criança já fica mais irritada. Então, o próprio nome já diz, é aquela criança que tem um humor mais irritável, que facilmente é irritada. Sabe aquela criança que às vezes você vê e pensa assim, olha só, perdeu um jogo, né? E é esperado, claro, que as crianças até certa idade, elas têm um limiar de tolerância à frustração mais baixinho, né? O que não é esperado é que pequenas frustrações se tornem grandes frustrações, se manifestem, né? Com comportamentos mais desafiadores, com um humor mais raivoso, aquela criança que muitas vezes vai ter comportamentos que são difíceis de controlar. Então, quando ele traz ali no humor raivoso e irritável, isso é relativamente, né, falando da questão emocional mesmo, de humor. Aí, quando ele fala de comportamento questionador desafiante, é de fato o comportamento. Percebam que não tem muito suspense, né? O próprio nome vai dando dicas importantes pra gente. Então, é aquela criança que questiona os adultos, né, e figuras de autoridade. E quando ele traz aqui figuras de autoridade, pode ser o professor na escola, pode ser a mãe ou o pai em casa, pode ser o terapeuta lá na terapia. Todas aquelas pessoas que se configuram, que se apresentam, né, como uma figura de autoridade naquela relação. Ou seja, eu estabeleci um combinado, eu fiz uma regra, eu pedi alguma coisa, é aquela criança questionadora. Que nem sempre vai cumprir ou aceitar um combinado, né, de forma tranquila. Ela vai questionar. E aí o segundo item traz pra gente que ela pode desafiar ou se recusar a obedecer regras ou pedidos de figura de autoridade. Percebam que uma característica vai se ligando muito na outra também. Então, no primeiro a gente tem aquela criança que é mais questionadora. Na segunda, já traz aquela criança que de fato ela vai desafiar ou até mesmo se recusar a obedecer às regras, né? Então a mãe vai lá e pede assim, João, vamos lá, está na hora de a gente tomar banho. Não, eu não quero tomar banho, eu não vou tomar banho. E aí vai fazer esse comportamento mais de enfrentamento. Tá? Então, o questionador, e aqui a gente tem mais o desafiador, que vai desafiar, né? Vai se recusar muitas vezes, não, eu não vou tomar banho, não, eu não vou fazer atividade, né? É aquela criança que tem um não, e que muitas vezes se incomoda também de ouvir um não, né? Então, você não pode fazer isso. Ela vai desafiar, ela vai se recusar muitas vezes a cumprir com esse combinado, tá? O terceiro item dessa subcategoria fala então daquelas crianças que incomodam outras pessoas. Sabe aquela criança que parece que provoca? É aquela criança mais provocadora, que incomoda, que parece que faz questão mesmo de incomodar. Que isso muitas vezes traz prejuízos sociais para essa criança também. Porque fica muito mais difícil de ela conseguir fazer amizades, de ela estabelecer relações saudáveis até, né? Dentro do contexto onde ela está inserida. Porque é aquela criança que incomoda mesmo, né? Que vai questionar, que vai incomodar, que às vezes não vai conseguir nem compreender muitas vezes qual é o papel dela naquela relação, tá? E aí o último item dessa subcategoria fala sobre aquela criança, então, que culpa os outros por seus erros ou mau comportamento. Então, por exemplo, eu iniciei uma briga lá na escola. Eu tô lá na minha escola, eu iniciei uma briga, eu fiquei incomodando meu colega, eu chutei ele, eu briguei com ele, eu gritei com ele. E quando alguém me pergunta, eu digo que foi o meu colega. Não fui eu, né? Sabe aquela coisa assim, não fui eu, né? Foi o Joãozinho. É essa criança que tem mais dificuldade de assumir a sua responsabilidade. Então, eu tenho um comportamento que é mais questionador, eu tenho um comportamento que é mais desafiador, eu incomodo outras pessoas, né? Eu perco a calma com facilidade, eu sou raivoso, sou ressentido, sou sensível, e aí, ainda mais, eu culpo os outros pelos meus erros ou pelo meu mau comportamento,
tá? E a índole vingativa, então, ela traz pra gente, né, um critério, se essa criança ela foi malvada, e o DSM traz exatamente assim, eu fiz questão de trazer para vocês na íntegra, né, exatamente como tá lá no manual estatístico, né, de transtornos mentais. Então, essa criança foi malvada ou vingativa pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Isso significa o quê? Aquela criança que é malvada mesmo, que às vezes parece que tem um comportamento até um pouco perverso, assim, né? Ou que até trama, muitas vezes, uma vingança, né? Sem querer, muitas vezes, uma pessoa pode ter esbarrado em mim, tá? E aí eu vou lá e eu quero me vingar dela. Então, porque ela esbarrou em mim, eu vou lá e bato nela. Sabe? De vingança, que você percebe que é porque ela quer se vingar. Ou você ganhou de mim no jogo, tá? E eu sou uma criança mais desafiadora que me enquadro nos critérios diagnósticos do TOD. Você ganhou de mim no jogo e depois eu vou lá e me vingo de você, né? Ou eu brigo com você, ou eu te xingo, ou eu roubo no jogo para poder ganhar de você, tá? Então, a índole vingativa diz respeito exatamente como o nome traz, a esse comportamento que ele é um pouco mais hostil até, né? A criança ela vai ter algum comportamento que ao nosso olhar parece até perverso, né? Ela parece uma criança que é malvada mesmo, que faz pensando naquilo, né? Que trama algo, digamos assim, para se vingar. E aí, um critério importante que a gente precisa levar em consideração aqui na índole vingativa é esse critério de quantidade de vezes que esse comportamento tem que aparecer, tá? Se ela fez isso uma vez, né, e nunca mais fez, ela foi vingativa uma vez, tá? E nunca mais apresentou, a gente não vai considerar. Por quê? Porque ele traz pra gente que esse comportamento tem que aparecer pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Lembrem lá do critério de tempo desses sintomas, tá? E aí a gente precisa lembrar que a criança não precisa apresentar todas essas características. Lembram? A gente precisa considerar que ela precisa apresentar pelo menos 4, como a gente viu aqui no primeiro item, ó. Ela precisa apresentar pelo menos 4 sintomas de qualquer uma dessas categorias. Ou seja, ela pode apresentar as 3 características da categoria humor raivoso e irritável e só uma do comportamento questionador desafiante. Tá? Ou ela pode apresentar as 4 do comportamento do questionador desafiante e nenhuma do humor raivoso e irritável. Por que a gente precisa considerar e se atentar muito nisso? Porque às vezes se a gente se apega, por exemplo, na índole vingativa, a gente tem uma criança que tem todas as outras características, mas não é vingativa. E aí a gente diz que não tem TOD. Né? Sendo que não é assim. São pelo menos 4 sintomas de qualquer uma dessas categorias. Ou o contrário também acontece. A criança ela só é mais irritada, né? Ou ela questiona os adultos, né? Ou a professora na escola, mas não tem mais nenhum sintoma. Ela só é aquela criança mais questionadora. Né? É TOD? Não necessariamente, porque para fechar TOD a gente precisa de pelo menos 4 sintomas que precisam aparecer no período de 6 meses, tá? Por isso que quando a gente faz a avaliação, a gente precisa fazer uma boa anamnese também, uma boa avaliação inicial, de quando a criança chega lá, seja no meu consultório, seja na minha escola, né? Independente de que contexto eu estou observando essa criança, eu preciso olhar para ela e observar quanto tempo ela está apresentando isso. Né? Começou agora, é recente e considerar também outras contingências, né? Ok, ela tá mais irritada, ela tá mais, né, tá perdendo a calma, o limiar de tolerância à frustração dela tá pequenininho, mas o que será que tá acontecendo na vida dessa criança? Como que tá a rotina? Como que tá o sono? Como que tá a alimentação, né? Tá tendo algum conflito em casa? Porque tudo isso contribui, né? Às vezes é uma criança que não tá dormindo legal. Eu tenho até um exemplo para trazer para vocês. Eu tenho um paciente que ele tem um diagnóstico prévio já, ele tem TEA, né, autismo, e a mãe sempre me questionava: Raquel, será que ele não tem TOD? Será que ele não tem TOD? Mas ele era uma criança que tinha alguns comportamentos desafiadores só com a mãe, tá?
E aí, a gente investigando mais a fundo isso, a gente descobriu que, até a mãe descobriu mesmo, porque ela nunca tinha parado para pensar nisso, que naquele período, fazia umas 4 semanas que ele estava apresentando esses comportamentos, naquele período ele não estava dormindo bem. Ela começou a observar que ele estava roncando, que ele estava, tendo até a apneia do sono, levou ele no otorrino, descobriu que ele estava com uma adenoide, algo assim. Recentemente ele fez agora a cirurgia, para tirar ali, agora não me lembro se foi a amígdala, adenoide, enfim, e o sono dele melhorou significativamente. Consequentemente, o comportamento melhorou também. Então, era um comportamento que estava aparecendo apenas há 3 semanas, há 4 semanas, 3 a 4 semanas, e tinha uma contingência ali, sono, muito importante. Então, percebam quanto desafiador é também o nosso papel, na hora de observar esses comportamentos. Além disso, outra questão que a gente precisa se atentar é que esses sintomas, eles podem se limitar a apenas um ambiente. Isso é uma dúvida muito frequente, Até os pais chegam para mim, Raquel, ele é assim comigo em casa, mas lá na escola ele é um anjo, Ele é ótimo, será que realmente ele tem TOD? Pode ser que sim. Então, a gente vai precisar avaliar, além de todos aqueles critérios que eu mostrei para vocês, se esses sinais, e sintomas, eles se apresentam em apenas um ambiente. Lembrando sempre que, mais frequentemente, eles aparecem em casa, com as figuras de autoridade sendo o pai e a mãe, se atentando sempre que precisa aparecer com mais de uma pessoa que não seja o irmão, tá? Mas pode sim aparecer em apenas um ambiente. Lembrando que a gente vai precisar sempre avaliar se naquele ambiente apresentam os 4 sintomas que a gente precisa, o tempo, a frequência, de 6 meses desses sintomas e a frequência e intensidade, tá? Mas se a gente for pensar em uma esfera de gravidade do transtorno, o TOD é diferente do TEA, Por exemplo, que tem níveis. Lá no TEA a gente tem nível 1, 2 ou 3 de suporte, por exemplo, no autismo. Vou dar esse exemplo só para ficar mais claro. O TOD, ele não traz a gravidade nesse sentido de níveis, tá? Mas a gente pode colocar uma especificidade de gravidade de acordo com a difusão dos sintomas. Então, por exemplo, se é uma criança que apresenta os sintomas de TOD apenas em casa, ela tem, uma gravidade menor do que aquela criança que apresenta esses sintomas em casa, na escola, lá no judô, na escola de inglês. Então, em casos mais graves, os sintomas eles podem estar presentes em múltiplos ambientes, tá? Então, a gente vai especificar a gravidade do sintoma de acordo, então, com a quantidade, digamos assim, de ambientes que esses sintomas aparecem, tá? A gente não vai se aprofundar muito, nesses sintomas, como é que eles aparecem, especificamente, até porque um dos objetivos da pós é esse, Na pós-graduação de TOD, a gente vai conseguir olhar sintoma por sintoma, Porque é muito fácil pra gente olhar e dizer assim, humor raivoso e irritável, mas o que é? Como é que eu olho para aquela criança e caracterizo, então, que isso é um humor raivoso e irritável? Aqui a gente está dando uma pinceladinha, a gente está plantando uma sementinha, a gente está treinando o nosso olhar. E lá na pós, a gente vai conseguir olhar sintoma por sintoma, e esmiuçando ele, no sentido de identificando expressões de comportamento que se enquadrem naquele sintoma, tá? E aí a gente vai especificar um pouco mais também lá na pós essa questão dos casos graves, dos casos que são mais leves, Mas aqui já fica uma pinceladinha para vocês, De a gente pensar então que essa gravidade vai ser avaliada, então considerando a difusão desses sintomas. Quanto mais ambientes aparecer, mais grave, então, é o sintoma que essa criança apresenta. Tranquilo? Quando que a gente pode, então, diagnosticar, digamos assim, como que é o desenvolvimento, como que é o curso desses sintomas? A criança, ela vai ter TOD para sempre? Ela não vai ter? Como é que eu sei, então, se ela tem idade suficiente para ter TOD?
O que o DSM traz para a gente, né? Que geralmente os primeiros sintomas aparecem durante os anos pré-escolares, tá? Algumas literaturas já esmiuçaram um pouco mais essas idades, né? Fizeram estudos mais aprofundados, porque o DSM é lá de 2014. Né? Então, a gente tem até estudos mais recentes que trazem para a gente ali uma faixa de idade entre 6 e 12 anos, tá? Que é uma faixa de idade onde geralmente esses sintomas aparecem. Adulto pode ter TOD? Pode ter TOD. Né? Mas o TOD, com frequência, ele aparece como precedente, digamos assim, ele aparece na infância antes, né, digamos assim, do transtorno de conduta. Ou seja, uma criança que tem TOD, ela tem um risco maior de desenvolver um transtorno de conduta, tá? E o TOD, ele pode também ser, né, oferecer risco para transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Isso significa que eu posso ser uma criança hoje com TOD, né? Eu posso ter remissão dos sintomas de TOD e ser um adulto, né, que tem uma qualidade de vida, que não vai ter nenhum transtorno associado, digamos assim, ou desenvolvimento de algum outro transtorno mental ao longo da vida. Porém, a literatura e o próprio DSM traz que, com frequência, crianças que têm TOD na infância, né, podem ter, então, transtornos de ansiedade e transtorno depressivo maior, se não na infância, né, ao longo ali da vida. Isso não é uma regra, né, como eu expliquei. Não é porque a criança tem TOD que ela vai estar fadada a ter, né, ou a desenvolver ali um transtorno de conduta. Mas, com frequência, isso acontece, tá? Então, geralmente a gente consegue identificar em crianças pré-escolares, né, os sintomas. Algumas literaturas trazem para a gente uma faixa etária ali de 6 a 12 anos, mas às vezes em crianças menores do que isso, 4, 5 anos, a gente já consegue perceber esses sintomas. Tá? O DSM ele não traz nenhum critério de idade, tá? No sentido de tem que ter tal idade para fechar o diagnóstico. Ele deixa muito aberto, né? Exatamente como eu trouxe para vocês, que eles podem aparecer, então, durante os anos pré-escola, mas eles podem também aparecer mais tarde. Pode ser que apareça numa criança com 4, 5 anos de idade, pode ser que numa outra criança os sintomas fiquem evidentes, então, lá com 10 anos de idade, tá? Com frequência, né, a presença dos comportamentos associados ao TOD pode aumentar no período pré-escolar e na adolescência, tá? Então, desse modo, quando a gente pensa em crianças muito pequenas ou crianças que estão ali na pré-adolescência, na adolescência, crianças mais velhas, a gente vai precisar avaliar a frequência e a intensidade do comportamento. O que isso significa? Que esse humor mais irritável, esse comportamento mais questionador, né? Essa criança mais opositora, não parece muito também com comportamentos que aparecem lá na adolescência? O adolescente não fica um pouco assim? Né? Mais questionador, desafia os pais, o pai diz, vem para casa às 10 horas, ele chega à meia-noite, da baladinha, da festinha, né? Ela se irrita com facilidade, o mundo é cruel, né? A adolescência por si só, ela é uma fase difícil para quem tá vivendo, né? Porque tu não é nem mais criança, mas tu também não é adulto ainda, né? E isso gera uma série de comportamentos, né? Que são muito parecidos com o TOD. Então, o próprio DSM traz pra gente que, muitas vezes, comportamentos que são parecidos com o TOD aparecem ali na idade da pré-escola e na adolescência. Então, nessas idades, crianças mais pequenininhas e crianças mais velhas, a gente vai precisar tomar muito cuidado para avaliar a frequência, que é quanto? Pelo menos 6 meses. E a intensidade desses comportamentos. Aí sim, para a gente pensar se fecha critérios diagnósticos do TOD ou se são comportamentos característicos daquela idade, tá? E aí, na pós da rema de TOD, a gente também vai
aprender um pouco mais sobre isso, né? A gente vai esmiuçar um pouco mais quais são esses comportamentos que são esperados para essa idade e o que diferencia esses comportamentos do TOD. A gente vai conseguir esmiuçar um pouco mais, né? Então, quem tem mais interesse ou quem trabalha principalmente com adolescentes, é muito interessante, né? Até convido para participar, para se inscrever na pós da Rema, para que a gente consiga pensar, né, o TOD na adolescência de maneira mais efetiva, para que a gente diminua, digamos assim, o índice de diagnósticos errôneos, porque muitas vezes a gente acaba tão treinado no olhar ali, opositor é TOD, né? Aquela criança muito pequena também, né? Desafiou ali, eu falei um não, ela não aceitou, é TOD, mas não é bem assim. Principalmente nessas idades a gente precisa tomar muito cuidado, tá? A gente tem alguns fatores de risco para TOD. O que isso significa? Que crianças que apresentam essas condições têm mais possibilidade, têm mais probabilidade de desenvolver TOD ao longo da vida, tá? A gente tem fatores temperamentais que estão relacionados, então, a problemas de regulação emocional. Ou seja, aquela criança que tem um limiar baixo de tolerância à frustração, como eu falei antes, né? Então, perdeu no jogo, ela já fica irritada, né? Ouviu um não, ela já fica muito irritada, já perde a calma, né? Tô tentando abotoar minha blusa, eu não consigo enfiar o botão, já me irrito com aquilo, já me estresso com aquilo, já choro, né? Já tenho um comportamento muitas vezes até excessivo para a idade e para a situação. Então, aquela criança que tem um limiar de tolerância à frustração muito pequenininho e que tem níveis altos de reatividade emocional. Ou seja, né? Eu tô com raiva, eu tenho mais dificuldade de controlar, de regular essa minha raiva. Eu explodo, né? Eu sempre costumo brincar com as minhas crianças que é como se a gente tivesse um vulcãozinho dentro da gente, né? E aí a gente vai, aquele vulcãozinho, às vezes ele tá desregulado, assim, ele tá quase entrando em erupção. E aí, uma coisinha acontece e ele explode, né? E sai lava para todo lado, para que ela possa também entender o comportamento dela, né? Porque é exatamente isso que acontece. Aquelas crianças que já têm mais dificuldade de fazer a regulação emocional têm maiores probabilidades de desenvolver TOD, tá? Além disso, uma coisa muito importante são os fatores ambientais. A gente tem aqui no TOD, diferente de alguns outros transtornos, né, que acabam considerando muito os fatores genéticos, os fatores hereditários. Aqui no TOD, a gente tem os fatores ambientais como algo muito importante. E ele diz respeito àquela criação baseada em práticas agressivas, né? Aqueles pais, então, que são mais, né, que tem um índice alto de exigência e pouca responsividade, aqueles pais, então, que têm uma prática parental mais agressiva ou negligente, muitas vezes, né? Então, toda aquela prática que é baseada na punição, muitas vezes, né? Então, eu não quero que o meu filho grite. Eu estou ensinando ele a falar o que ele sente, mas na primeira coisa que ele errada que ele faz, eu explodo com ele. O que ele está tendo ali? Um modelo de resolução de problemas, né? Então, se o meu pai e a minha mãe resolvem os problemas assim, eu também posso resolver o problema assim, né? Se eu vejo o meu pai tratar as outras pessoas e me tratar muitas vezes, né, de maneira mais agressiva, é assim que eu vou aprender também. Se o meu pai me bate para me ensinar, eu posso bater no outro também quando o outro faz alguma coisa que eu não gostei, né? Se o meu pai bate em mim quando eu faço algo que está errado, então eu também posso bater no outro quando eu não concordo com ele, né? Então, os fatores ambientais aqui no TOD são muito, muito, muito importantes. A gente vai precisar sempre considerar isso também, porque existe um índice muito alto de crianças que desenvolvem TOD, né? E quando a gente analisa e olha lá para a história dessa criança, né? Para a criação dessa criança, é uma criação que está baseada ali em práticas agressivas, tá? E além disso, a gente tem também os fatores genéticos e fisiológicos, né? Então, o TOD
ele foi associado a uma série de marcadores neurobiológicos, né? Não, a gente não precisa entrar muito em detalhe nisso, mas eu trouxe para vocês algumas coisas para a gente pensar. Então, uma reatividade ao cortisol basal reduzida, uma anormalidade ali no córtex pré-frontal e na amígdala, né? Então, faz muito sentido a gente pensar no comportamento que essa criança tem e talvez na alteração ali neurológica que ela tem, né? Que a gente aqui, o pré-frontal, tem a ver ali com planejamento, com resposta, com controle inibitório, né? A amígdala é aquela que regula as nossas emoções, tá? Mas apesar de ter estudos que fazem essas associações neurobiológicas, a gente não tem muito claro ainda se existem marcadores específicos para TOD. Tá? É diferente, por exemplo, lá da síndrome de Down, que a gente sabe que é a trissomia do cromossomo 21. O TOD, nesse sentido, ele acaba sendo parecido com o TEA, né, com o autismo. Não tem ainda muito claro, né, se tem um marcador específico. Não, isso aqui realmente está 100% relacionado ao TOD. O que a gente tem é que existe essas associações que eu comentei para vocês, tá? Então, esses 3 fatores são muito importantes para a gente avaliar em todas as crianças, porque são fatores para risco, né, de desenvolvimento de TOD. Se é uma criança que tem um baixo limiar de tolerância à frustração, que se irrita facilmente, que tem um temperamento já, né, mais irritado, se é uma criança que tem uma criação, então, baseada ali em práticas punitivas, agressivas, ela pode sim desenvolver TOD, tá? E, de novo, não é causa e efeito, né? São fatores de risco, certo? E aí, quem que pode fazer esse diagnóstico? O diagnóstico do TOD, né? Se a gente for analisar, a gente falou muito rapidamente sobre ele. A gente viu coisas muito pontuais. A gente olhou lá e pensou assim, tem que ter pelo menos 4 sintomas, né, no período de pelo menos 6 meses, com uma pessoa que não seja o irmão, né? Então, é um padrão de humor raivoso e irritável, né, índole vingativa e comportamento questionador desafiante. Mas será que é fácil, gente, fazer esse diagnóstico? Não é. Porque a gente já viu rapidamente quantas contingências a gente precisa avaliar nessa criança para chegar na conclusão de que realmente ela tem critérios suficientes para TOD. Então, hoje o que a gente tem é que para a gente fechar um diagnóstico, a gente precisa do médico psiquiatra ou neurologista, tá? Se for, então, um psiquiatra da infância ou um neuropediatra, melhor ainda se for na infância, né? Mas, normalmente, o que acontece, pelo menos na minha prática, é que fica muito difícil para o médico fechar esse diagnóstico sozinho. Então, muitas vezes, ele encaminha, pelo menos para terapia, para psicoterapia especificamente. Então, os psicólogos, eles podem contribuir no processo de avaliação diagnóstica, tá? O psicólogo, ele não vai fechar, eu não posso fechar o diagnóstico sozinha também. Eu posso levantar uma hipótese diagnóstica. Aquela criança chegou lá para mim, eu observei, eu avaliei, vi que ela tem muitos critérios para TOD. Eu levanto essa hipótese diagnóstica e encaminho lá para o médico psiquiatra ou para o neuropediatra me ajudarem a fechar esse diagnóstico. Mas será que só eu, enquanto psicóloga, e só o médico conseguem perceber, né, enxergar e observar essa criança dentro de todos os contextos que ela está? Não. Então, a avaliação, ela deve considerar muito os relatos da família e da escola. Então, fazer uma boa anamnese, a gente fazer uma boa avaliação inicial, conhecer a história de vida dessa criança, né? Aprofundar as demandas, as queixas principais dessa família, porque normalmente uma criança que fecha critério para TOD, ela chega para a gente com uma queixa muito parecida, né? Aquela criança que vai chegar com uma queixa referente a comportamento, né? Que é uma criança muito agressiva, que é uma criança que se irrita facilmente. Então, a gente precisa aprofundar essas características junto com a família, intensidade, frequência, com quem que aparece, aonde que aparece, desde quando que ela percebe isso, como que foi o histórico de gestação dessa mãe, como que foi as condições de nascimento, de parto, como que é o sono, como que é a alimentação dessa criança. A gente precisa fazer uma boa anamnese com essa família.
tá? Para entender ela no contexto familiar. E a gente, enquanto, eu vou falar, né, na minha área, enquanto psicólogo, a gente vai precisar se relacionar muito com a escola. Por quê? Porque vocês que estão aí, que são professores, sabem o quanto essa criança apresenta de comportamentos na escola, o quanto é rico o ambiente escolar, né? Então, às vezes a mãe diz assim, não, aquele é um anjo, né? E chega lá na escola, é aquela criança que, às vezes, a professora não sabe nem o que fazer para intervir, né? Ou o contrário também, em casa é aquela criança que, meu Deus do céu, não dá para falar nada para ela que ela questiona, mas na escola vai tudo bem, né? Não, aqui na escola ele é ótimo. Né? Então, a observação que o professor faz dessa criança ao longo, né, do tempo em que ela está na escola é muito importante para a gente avaliar se tem critérios suficientes para TOD e para a gente avaliar a gravidade, porque a gravidade também vai ser dada de acordo com a frequência ali, né, de lugares em que essa criança apresenta os sintomas. Então, se a família me relata que tem esses sintomas em casa e a escola me relata que tem esses sintomas na escola, então é uma criança que pode ter um TOD ali mais grave do que aquela criança que só apresenta na escola ou só apresenta em casa. Tá? Então, o diagnóstico ele é clínico, não existe um exame específico, né, para diagnosticar TOD. Eu vou fazer uma ultrassom, né, e vou descobrir, ou vou fazer uma tomografia do crânio, né, um eletroencefalograma e vou descobrir TOD. Não. O diagnóstico ele é clínico. É por isso que a gente precisa treinar muito o nosso olhar para identificar se é TOD ou se não é. E por isso que a pós-graduação vai nos ajudar nisso também, para a gente treinar esse nosso olhar. Né? Então aqui a gente está vendo muito pinceladamente, mas a gente precisa ter um olhar muito acurado para isso também. Né? Além disso, existem algumas escalas, né, que podem nos ajudar também até a mensurar esses sintomas. Na aula de avaliação diagnóstica do TOD lá da pós, a gente vai aprofundar um pouco mais esses instrumentos de avaliação também, tá? Eu trouxe aqui para vocês, para desafiar um pouco mais a gente ainda, para vocês perceberem o quanto é importante, né, se especializar ali no TOD, porque todos esses transtornos que eu coloquei aqui para vocês são transtornos de diagnóstico diferencial, ou seja, que podem ter comportamentos desafiadores, né, opositores e desafiadores, mas que não são TOD. Então, o transtorno de conduta, o TDAH, o transtorno depressivo e bipolar, o transtorno disreputivo, gente, olha, eu preciso de uma fono, da desregulação emocional, o transtorno de ansiedade, os transtornos da linguagem, os transtornos, né, do desenvolvimento intelectual, que é a deficiência intelectual, o transtorno explosivo intermitente. Todos esses transtornos são transtornos que têm características, que têm sintomas muito parecidos com o TOD, mas que não são TOD. Então, a gente precisa conhecer, além do TOD, precisa entender um pouquinho mais desses outros transtornos mentais também, para a gente identificar se esses comportamentos que a minha criança apresenta realmente são TOD ou se pode ser algum desses outros transtornos aqui que eu trouxe para vocês. É um leque. Então, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa conhecer sobre o TOD, sobre as comorbidades, né? Às vezes ele tem, então, TDAH, mas o TOD está associado, ou não tem característica de TOD, é só TDAH, é só autismo. Percebam o quanto é desafiador para a gente pensar nesse diagnóstico, tá? Então, recomendo que vocês se aprofundem mais e acho que após uma excelente oportunidade para a gente aprofundar e tornar esse olhar mais acurado, tá? E aí, para a gente ir finalizando, a gente já pensou no diagnóstico, né? Já percebeu o quanto ele é desafiador, já conheceu um pouquinho dessas características, desses sintomas que a nossa criança precisa apresentar. E aí, como que eu vou fazer o tratamento? O que a gente tem de maior evidência para tratamento de TOD é a psicoterapia com base comportamental, então a terapia cognitivo-comportamental, né? E as terapias ali mais comportamentais, até mesmo baseadas na análise do comportamento, elas são
de alta efetividade, tá? Mas ela sozinha muitas vezes não é o suficiente, porque a gente precisa de treinamento parental. Então, o treinamento parental ele é diferente da orientação. Orientação é eu ir lá e orientar, né? O treinamento é um programa mesmo. Eu ir lá e treinar, eu ensinar o pai, né, a como fazer o manejo de comportamento. Porque a gente não viu lá atrás que fatores, né, ambientais são fatores de risco para TOD? Então, se eu tenho uma criança que tem TOD, que já tem um humor mais irritado, né, um padrão de humor mais irritado, já tem um comportamento mais desafiador, né, de opositor, de desafiar as regras, né, já tem uma índole vingativa, e eu tenho um estilo parental mais autoritário, eu bato, eu grito, eu resolvo as coisas na palmada, eu pratico a punição com a minha criança. Como eu falei antes, o que a gente está tendo aí? Um modelo. Né? Ou às vezes o contrário também, aqueles pais que às vezes são permissivos demais. Ou seja, a minha criança está tendo uma série de comportamentos disruptivos, né, característicos do TOD, porque ela se frustrou porque eu disse que não ia dar para ela o brinquedo que ela viu lá na loja de brinquedo. E aí, diante daquele comportamento que ela me apresenta, para eu não me estressar, o que eu faço? Vou lá e compro o brinquedo para ela e digo: toma, meu filho, o seu tablet que você pediu. Consequentemente, o comportamento vai diminuir, porque ele tinha uma função. Né? Então, o treinamento parental, ele vem como um forte aliado da psicoterapia, no sentido de ajudar mesmo os pais a pensar a conduta deles. Né? Então, a psicoterapia vai ajudar a criança a pensar resolução de problemas, né? Planejamento, regulação emocional, mas não adianta eu trabalhar tudo isso com essa criança, sendo que em casa, às vezes, ela tem um modelo que reforça esse comportamento que ela tem apresentado. Então, o treinamento parental, ele é altamente eficaz. E na maior parte, se não todas as literaturas que a gente for ler sobre TOD, trazem, né, os programas ali de treinamento parental como eficaz para tratamento. Então, ele vem para ajudar, então, a família a entender, né, as suas próprias práticas parentais e pensar, né, em como que a gente pode mudar a nossa prática, porque a família é uma engrenagem. Então, eu mudo o comportamento de um, eu já mudo o comportamento do outro. Então, às vezes, isso acontece muito na minha prática, né? A criança tem uma série de comportamentos disruptivos. A gente trabalha, às vezes, só com o pai. Ele mudando a conduta dele, a gente já tem uma diferença enorme no comportamento da criança. Tá? Porque todo comportamento, ele tem uma função. Então, a gente precisa entender o comportamento que esse comportamento acontece, né? O contexto que ele acontece. A gente precisa analisar o que aconteceu antes. Qual que é a consequência desse comportamento? Porque os comportamentos, eles são aprendidos e eles são mantidos por suas consequências, que é o que eu falei agora, né? Se eu choro, grito, bato porque eu quero o tablet e eu ganho o tablet, isso aumenta ou diminui a probabilidade de eu repetir esse comportamento? Aumenta a probabilidade. Toda vez que eu quiser alguma coisa, o que eu vou fazer? Vou brincar, vou xingar, vou gritar, vou desafiar, vou, né? Ter uma série de comportamentos disruptivos. Então, as consequências dos nossos comportamentos aumentam ou diminuem a probabilidade de ele ocorrer. A mesma coisa ao contrário. Se eu tenho um comportamento assertivo, né? Eu pedi aquilo que eu quero, eu expressei de forma assertiva, e esse meu comportamento é recompensado, eu tenho uma consequência agradável para ele, isso vai aumentar a probabilidade de ele acontecer de novo, tá? E aí, só para finalizar, eu trouxe um exemplo para vocês pensarem nisso. Tá? Então, a gente tem aqui a mesma situação, tá? O mesmo antecedente. Os pais de Carlos pedem que ele arrume o quarto. O comportamento no primeiro caso, Carlos diz que não e fica entretido num jogo no celular. Diante disso, os pais pedem mais uma vez, mas no fim a mãe vai lá e arruma o quarto de Carlos. O que isso ensinou para Carlos? Que não existe regra, né? Meu pai me pediu, então por que eu vou cumprir? Se eu disse que não, continuei jogando o joguinho, a minha mãe foi lá e arrumou. Eu tive uma consequência muito agradável para o meu comportamento de me opor às regras, né? De ignorar até as regras. No segundo caso, a gente tem o mesmo antecedente. Os pais pedem que ele arrume o quarto, o Carlos insiste um pouco, mas ele larga o celular e vai arrumar o quarto. Diante do comportamento do Carlos,
os pais elogiam o comportamento, né? Então, o elogio dos pais aumenta a probabilidade de Carlos repetir esse comportamento que é assertivo. Percebem aqui a importância, de novo, do treinamento parental? Para que os pais percebam isso, né? Que eles percebam qual é o antecedente também. Muitas vezes a gente pode trabalhar lá na prevenção daquele comportamento, né? E a gente consiga analisar e observar ali as consequências. Se a minha consequência, se o meu comportamento enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professora até, né, tá reforçando ou não aquele comportamento que a minha criança tem apresentado, tá? E aí, para finalizar, eu trouxe uma frase para a gente refletir, né? É uma frase lá do Pequeno Príncipe que traz assim: que todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucos se lembram disso. E por que eu trago para vocês essa frase falando de TOD? Porque muitas vezes a gente olha para nossa criança com TOD e a gente enxerga só o comportamento dela, né? Só o comportamento desafiador, só aquilo que ela faz, né, que não é legal, ou só aquele comportamento dela que às vezes incomoda a gente, às vezes até nos irrita mesmo, né? E a gente não percebe que ela é uma criança, né? Então, acho que é esse o olhar que a gente tem que ter também, tá? Que todo comportamento tem uma função e ela não é só a oposição ou o desafio, né? Ela é uma criança. E a gente já foi criança um dia também. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!